Toda a igreja, com a graça e a paz do Senhor. Amém. Eu quero agradecer o convite, pastor José. Seja louvado pela sua vida. Deus seja louvado pela vida de cada um dos amados ali presentes. Abra sua Bíblia em Ageu, capítulo 2. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, finalzinho do Antigo Testamento. Você pode ir para o final, volta a Malaquias, Zacarias, Ageu, profeta menor. Ageu, capítulo 2, a partir do verso 1. Eu creio que o Senhor tem uma palavra ao seu coração. Ageu, capítulo 2, verso 1, diz assim a palavra de Deus. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Amém? Amém. Os irmãos podem tomar assento. A palavra de Deus vai nos falar a respeito de um contexto onde os judeus, o povo escolhido do Senhor, estava no pós-cativeiro. Eles haviam sido levados ao exílio na Babilônia, haviam sido sequestrados, retidos, e agora eles começaram a regressar para Jerusalém. Eles foram soltos, porém nessa soltura eles estavam tristes, angustiados, porque outrora eles tiveram um templo luxuoso, financeiramente falando, em termos de poder aquisitivo, porém agora o templo, o tabernáculo, a igreja que eles poderiam construir seria uma igreja simples, uma igreja humilde. Eu já quero adiantar que quando o texto fala que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, entenda que o texto faz uma comparação entre duas casas, duas igrejas. Esse reforço da segunda casa em relação à primeira é porque a primeira casa se tratava do templo de Salomão. E nós vamos ver que o templo de Salomão era um templo riquíssimo, extremamente luxuoso, com várias pedras que muitos nem imaginam que estavam lá. Já o segundo templo seria uma igreja simples, humilde. Porém, o que mais importa é que o Todo-Poderoso estava presente. Amém. Glória. Então, o texto vai nos dizer, amados, que o povo judeu, eles começaram a regressar do exílio e eles estavam basicamente tristes, porque eles não tinham condição financeira de fazer uma igreja rica como eles gostariam. E eles começavam a fazer comparações com a igreja, com o templo do passado. Primeira coisa que eu vejo aqui, amados, tem pessoas que levam uma vida em função de status, de coisas materiais. As pessoas simplesmente olham para coisas dessa terra, né? Eu preciso ter um carro porque os outros têm carro, eu preciso ter a marca tal, eu preciso ter uma casa assim, né? Veja bem, eu não estou pregando contra a prosperidade. O que eu estou falando é de vaidade, né? De um apego excessivo. As pessoas, muitas vezes, elas se entristecem, elas se angustiam, elas não conseguem ter uma coisa material. E esse texto fala disso. Fala de corações presos a coisas materiais. Eles estavam tristes, como se isso fosse o mais importante.
Entenda, meus queridos, se a igreja é rica, se a igreja é pobre, o que importa é que a presença de Deus esteja ali. A segunda coisa que nós vemos aqui é a questão da crítica ao templo físico. Eu sei que pode parecer absurdo, mas ainda hoje existem pessoas que medem o templo pela sua capacidade financeira. Tem gente que só vai na igreja, né, se ela tiver ar-condicionado, se ela tiver poltronas acolchoadas, né? Quem já teve a oportunidade de ir nessa réplica do Templo de Salomão lá em São Paulo, vai ver que quando o pregador está palestrando, existe a tradução em 3 idiomas no telão, né? Então existe um luxo, existem coisas que acabam enchendo o coração das pessoas. E o ser humano é fácil de se encher por aquilo que é material. Se ele se enchesse pelo espiritual, como ele se permite encher pelo que é material. Então nós vemos logo no versículo 1, ele começa dizendo esse texto, no 21º dia do 7º mês. E eu quero começar dizendo que essa data não está aqui por acaso. Essa data, o 21º dia, dizem os estudiosos, seria o momento onde eles estariam comemorando a festa dos tabernáculos, que é uma festa bíblica. Ela está lá relatada no livro de Levítico, comemorava o tempo de colheita, de fartura, a forma como Deus proveu do povo de Israel, os hebreus, né, ao saírem do Egito. Então havia uma comemoração e essa festa durava 7 dias. Durava uma semana. E aqui representa essa data aqui, que nós acabamos de ler, representa o último dia da festa, né? Imagina uma festa com 7 dias, esse é o 7º dia, considerado o dia mais importante, né? O dia do final, o dia do encerramento, né? Geralmente deixam o melhor para o final, né? Aí vai nos dizer, meus queridos, que o templo de Salomão ele foi consagrado no último dia da festividade. Essa mesma festividade no Novo Testamento, a Bíblia fala que Jesus aparece no 7º dia e diz: quem tiver sede, venha e beba. Deus se pronuncia no último dia. O último dia é o dia que tem mais gente, né? Chama mais atenção. Quando Lutero ele pregou as 95 teses, né? O ex-padre que se torna pastor evangélico, ele começa a ver erros em toda aquela estrutura de idolatria. Ele escolhe no dia 31 de outubro, segundo eles, né? Véspera de Todos os Santos. Ele chega na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, né, que era o dia mais importante da festa, e ele simplesmente prega as 95 teses, né, mostrando por que está errado, idolatria é errado, isso aqui é pecado, né, vocês estão vendendo coisa no céu que não existe, vocês estão cobrando por algo que Deus deu de graça. Imagina o tumulto que ele causou, né, o alvoroço que ele causou. O padre que se torna pastor evangélico. Através do seu estudo, né, dos seus vários idiomas, ele consegue ver a clareza. O Espírito Santo mostra para ele: olha, você está nas trevas, né? Isso aí tudo é um engodo. E ele escolhe esse dia. Então Deus ele tem as suas estratégias. Quando Deus quer, ele escolhe um momento de ter mais gente, né, onde ele vai conseguir a sua atenção. E não foi diferente através da vida do homem de Deus chamado Ageu, né? Deus usa esse profeta nesse momento específico para chamar a atenção do povo. Eu preciso chamar a atenção de vocês para dizer que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. No versículo 3, o Senhor faz uma pergunta dizendo: quem de vocês viu este templo no seu primeiro esplendor? Isso aqui é interessante. Quando ele pergunta, né? Quem de vocês viu o primeiro templo? Por quê? Porque aqui se trata de jovens. As pessoas que viram o templo de Salomão já faleceram, eram pessoas idosas, né? O tempo passou, partiram. Então os filhos, eles só sabiam do que falavam, não tinha internet para você consultar, né? Não tinha selfie, uma foto, vou tirar uma foto aqui, né? Um retrato, como se dizia antigamente, fotografia, né? Do templo de Salomão. Então eles só sabiam do que ouviram falar e estavam questionando. Às vezes, tem pessoas que reclamam daquilo que nunca presenciaram, daquilo que nunca tiveram. Já parou para pensar nisso? Que às vezes nós reclamamos de coisas que a gente nunca teve, mas parece que sempre teve. Então Deus ele questiona: quem de vocês viu? Vocês estão reclamando de uma coisa que vocês nem estavam lá, vocês nunca entraram lá, quem entrou foi o pai de vocês, os avós de vocês. Então Deus ele questiona. E ele diz no versículo 4, né? Coragem, Zorobabel, porque o povo estava triste. O primeiro templo é considerado um templo construído pelo Estado, porque o rei Salomão construiu, e o rei, né, seria na hierarquia o político maior, né, ele usa os recursos de Israel e constrói. O segundo templo seria construído por lavradores, né, agricultores humildes, financeiramente falando. Ele vai nos dizer que Davi, ele quis construir esse templo, mas Deus disse: não é para você, sua mão está suja de sangue, quem vai construir é o seu filho Salomão, né, através dele eu vou fazer.
Mas nem todos pregam que Davi não construiu o templo, né? Mas ele patrocinou o templo, né? Ele enviou muita coisa, né? Quem pode construir não sou eu, quem vai ser o arquiteto não sou eu, mas ele enviou ouro, enviou prata, enviou ônix, né? Madeira, turquesa, ferro, e aquele templo foi construído realmente com uma grandiosidade expressiva. Perceba que o primeiro templo, dizem os estudiosos, era numa cidade que era murada. Muitas cidades do Antigo Testamento elas eram cercadas, havia um muro. A Bíblia fala que certa vez Sansão ele arranca o portão de Gaza, né? As cidades eram muradas, que era uma forma de proteção, né? Tem pessoas que cercam a sua casa com muro, é uma proteção da sua casa. Antigamente cidades eram muradas. E agora o povo estava triste, né? A gente não consegue nem construir um muro. Nós não temos essa proteção, esquecendo que quem protege é o Senhor. Se o Senhor não protege a cidade, em vão vigia a sentinela. Vira-volta, existem relatos de casas em São Paulo, casas que tem vigilante, tem guarda-costa, tem cachorro de guarda, tem cerca elétrica, tem câmera, mesmo assim entram, assaltam, matam, roubam. Entenda, quem te protege é Deus. É Deus que protege a sua vida. Então a Bíblia vai nos dizer, amados, a respeito de uma casa, de uma igreja, o primeiro templo, a primeira casa, né? Logo a segunda casa, a primeira. Essa primeira casa, ela era extremamente luxuosa. A Bíblia vai nos dizer que ela recebe 105 toneladas de ouro puro de Ofir. Ela tinha 245 toneladas de prata revestindo as paredes, 10 mil moedas de ouro, né? 600 talentos de ouro. Para você ter uma noção, um talento equivalia a 35 quilos. Imagina o luxo, né? A riqueza daquele lugar. Havia aproximadamente 600 toneladas de bronze, 3 milhões e 500 toneladas de ferro. Esse era o templo de Salomão, né? De fato, uma coisa absurda. Aí eu falo que Salomão foi um rei tão rico que na época de Salomão a prata, né, o segundo metal em termos de riqueza após o ouro, era considerado comum. Mas virou comum, virou banal. Todo mundo tem prata, né? De tanto que Deus enriqueceu o seu povo naquela época. Então a mensagem que Deus está nos dizendo, amados, através desse texto, é que a maior riqueza não é a que está no templo, mas sim em quem vai habitar o templo. O primeiro templo tinha ouro, mas o segundo templo tinha aquele que é o dono do ouro e dono da prata. Né? Entenda que no Apocalipse, carta, a igreja de Laodiceia, ela se engrandece. Laodiceia é uma igreja que soberbece, né? Eu sou rica, abastada, de nada preciso, né? Deus já vem para quebrar, dizendo, eu digo que você é miserável, pobre, cego e nu. Te aconselho a comprar ouro para te enriquecer, o meu ouro, né? Colírio para enxergar, porque você está cega, e roupa para te vestir, para esconder a sua nudez. Laodiceia é uma igreja que tinha o material, mas não tinha o espiritual. E sem o espiritual nós não somos nada. Entenda que nós carecemos da presença de Deus, né? Existe um falso evangelho, né, propagado a respeito das pessoas focarem apenas nessa terra. Não se fala mais do céu, não se fala mais do inferno, né? Não se fala mais de arrebatamento, não se fala mais que ele está voltando, não se fala mais de cruz, né? Parece que são pessoas da igreja Testemunho de Jeová, vai ficar aqui para sempre. Eu não sei se você vai ficar, mas nós vamos para um lugar melhor. Deus tem algo melhor. Aleluia. Na carta à igreja de Esmina, Deus diz assim, olha, eu conheço a sua aflição e a sua pobreza, mas você é rica. Mas é advérbio de contrariedade, né, de oposição. O próprio Deus diz, você é aflita e pobre, né? Porém eu digo, você é rica. Como assim? Eu sou pobre, eu sou rico. Você é rico da graça de Deus. Se você soubesse a riqueza que é o seu nome escrito no livro da vida, né? Quantas pessoas estão perecendo, tendo tanta coisa nessa terra, mas não tem Jesus. A Bíblia diz, louco, essa noite pediram a tua alma, que tu tens a oferecer, né? Diz a palavra de Deus, Deus fala também à igreja de Filadélfia, eis que eu coloquei uma porta diante de ti, que ninguém pode fechar, né? Então Deus ele tem uma riqueza diferenciada para nós. Perceba que o texto fala que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Veja bem, o texto fala maior. Não está dizendo que a primeira casa não tinha glória.
É importante que isso fique claro. Ele não está dizendo que a primeira não tinha e a segunda é que teria. Ele diz que a primeira tem, só que a segunda vai ser maior. Né? E de fato tinha glória. A Bíblia vai nos dizer que houve momentos que a glória de Deus invadiu o templo de tal maneira que o sacerdote é a nomenclatura para pastor no Antigo Testamento, eles não conseguiam resistir, eles caíram. Ele fala que a glória, imagine, a glória do Senhor invadiu a casa de tal maneira que eles caíram. Houve outro momento que a glória do Senhor invadiu a casa de tal maneira que eles não conseguiam mais desempenhar suas funções. Porque pela misericórdia de Deus, nós sabemos que a maior glória está no céu. Mas ainda existe um pouquinho de glória na terra. Estou falando de poder de Deus, do Espírito Santo. Né? Quando Isaías, no seu chamado, lá no capítulo 6 de Isaías, né? Ele vê aqueles serafins com 6 asas. E aqueles serafins dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Não está falando do céu ali, ele falou da terra. A terra está cheia da glória. E essa glória, né, a presença do Espírito Santo, está com os seus. Então, havia uma presença. Né? A Bíblia fala onde houverem 2 ou mais reunidos no seu nome, ali ele se faz presente. Né? Certamente Deus está aqui, irmão. Tem mais de 2 aqui neste lugar. Né? Na igreja primitiva, Novo Testamento, a Bíblia fala que dia após dia o próprio Deus ia acrescentando, agregando aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, quem salva é Deus. Né? Existe uma disputa, né, entre arminiano e calvinista e tal, mas entenda que até para você decidir por Deus, foi Deus que já decidiu por você. Porque está escrito: sem mim nada podeis fazer, e a Bíblia fala: é Deus quem efetua em vós o querer e o realizar conforme a vontade dele. Não foi vós que me escolheste, fui eu que escolhi a vós. Não é porque você é bonitinho, arrumadinho, começou a pensar diferente. Deus tirou um coração de pedra, Ezequiel colocou um coração de carne. Deus tirou a dureza dos corações, quebrou o seu coração. O Salmo vai dizer: um espírito contrito Deus não desprezará. Deus transforma os nossos corações. Então, entenda que a prioridade não é ser a melhor igreja. Eles queriam ser a melhor igreja. Nós tínhamos uma igreja rica, ouro, prata, turquesa, tal. Temos que ter isso. Se não tivermos, estamos descontentes, insatisfeitos, angustiados. A prioridade não é ser a melhor igreja. A prioridade é ser igreja. É isso que nós precisamos ter em mente. Seja igreja. Né? Você precisa fazer parte do corpo de Cristo. Você precisa cultuar a Deus. Você precisa dar o seu melhor. Né? Certa vez, Pedro, ele estava indo para o templo na hora da oração, que era às 3 horas da tarde, lá no livro de Atos. E ele se depara com um paralítico que vem pedir uma esmola e ele diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E naquele momento o homem voltou a andar. Olha que interessante. Quem tinha dinheiro naquele lugar? O paralítico não tinha dinheiro, ele já era um mendigo. Né? O próprio nome já diz, né? Não tem. Estava pedindo o quê? Esmola, trocados. Pedro também não tinha, porque quando ele é questionado, ele diz: não tenho prata nem ouro, eu não tenho. Mas a Bíblia fala que eles clamaram o nome do Senhor Jesus. E aquele homem voltou a andar, ou passou a andar. Entenda, eles não tinham a prata nem o ouro, mas eles tinham a presença de Deus. Hoje em dia, eles têm igrejas que têm prata e têm ouro, mas não podem dizer levante e anda. Não podem dizer que estão vendo milagres, né? Tem algo da terra, mas ainda está faltando algo do céu, né? Então, quando o texto fala que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, um outro argumento válido, segundo estudiosos, é porque na primeira casa, quem entrou foi Salomão, o rei Salomão, filho de Davi. Mas na segunda casa, quem entrou foi Jesus de Nazaré. E é indiscutível que Jesus é maior do que Salomão. Né? Não há que se discutir. Não importa, o homem de Deus sabe o que Salomão foi. Jesus, ele é insuperável em todos os quesitos, em tudo aquilo que você possa imaginar. Então a glória da segunda casa é maior que na primeira. Na primeira entrou Salomão, mas na segunda entrou Jesus. Jesus, com apenas 12 anos de idade, estava ali pregando. Coincidentemente, né, quem me conhece sabe que eu comecei a pregar também com 12 anos de idade, né, para a glória de Deus. Jesus, com 12 anos de idade, estava ali pregando. Aí ele vai nos dizer, amados, que havia um chamado Simeão. Ele já era idoso, e ele teve uma revelação do Espírito Santo, dizendo: tu não vai morrer enquanto não vê a salvação. E ele olha, ele vê Jesus, né, Jesus ainda menino, e quando ele olha, ele diz: agora eu posso morrer em paz. Né? O meu
sonho se realizou. Aí eu venho dizer a respeito de uma mulher chamada Ana. Não estou falando da Ana do Antigo Testamento, mãe de Samuel, né, esposa de Eucana. Estou falando de uma Ana do Novo Testamento, uma mulher idosa, tinha 84 anos. Ela era uma mulher que era uma profetisa, diz a Bíblia, vivia no templo fazendo orações e jejum, e ela contemplou o Senhor Jesus. E ele vai nos dizer, amados, que certa vez José e Maria vão-se embora, esquecem, né, de Cristo, e quando retornam, né, alguém diz, olha, sua mãe, seus irmãos estão aqui. Eu estava dentro do templo pregando, dizendo, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Senão estes que ouvem e obedecem à minha palavra. Então se cumpriu que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. A profecia do profeta Deus se cumpriu, porque de fato ele, né, aquele que é digno de toda a glória, ele estava na casa. Entenda que o mais importante, meus queridos, é a presença do Senhor Jesus. Nós podemos comparar esse texto da glória da segunda casa com o texto de Marta e Maria. Perceba que quando Jesus ele entra na casa de Marta, estavam as duas irmãs, Marta e Maria. Maria decide se jogar, se curvar aos pés do Senhor Jesus, para ouvir aquilo que ele tinha a dizer, a sua palavra. Já Marta vai se ocupar com outras coisas, né? Nós temos uma mulher dando ouvidos à palavra, dando ouvidos a Cristo, se preocupando com Jesus, e outra ocupada com outras coisas. Da mesma forma é o texto da glória da segunda casa. Porque enquanto Jesus estava dizendo, ei, a glória da segunda casa será maior, se preocupem com a glória, com a presença, o povo estava preocupado com o aspecto físico do templo. Marta se preocupava com outros, se preocupou com outras coisas, né? E o povo estava se preocupando com outras coisas, né? Aparência, estética, vaidade, qual vai ser a cor, o que a gente vai mostrar, porque o piso, porque aquilo. Maria se preocupou em estar aos pés do Senhor Jesus. E o texto aqui é: se preocupe com a glória, né? Com a presença do Senhor. E ele vai dizer ainda: neste lugar estabelecerei a paz, nesse lugar darei a paz. Entendam, meus queridos, que Jesus ele é o príncipe da paz. Há quem entenda que antes, ou melhor, a partir da cruz, nós nos tornamos a segunda casa. No outro sentido, nós somos a segunda casa. Porque a Bíblia fala que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, né? No outro sentido, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele quer habitar no seu coração. Ele quer habitar na sua mente. Jesus disse: aqueles que me seguem farão sinais maiores do que eu fiz, né? Isso tem a ver com a questão da glória maior, né? Através da sua vida, Deus ele pode fazer coisas maiores. Jesus disse: ficar em Jerusalém, até que com alto sejais revestidos de poder. O profeta Joel vai dizer: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito, do meu poder sobre toda a carne, sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, né? Os jovens terão visões. Olha Deus manifestando o seu poder. Então, Deus ele fala a respeito disso. Quando a Bíblia vai nos falar a respeito do machado que flutua, né? O machado que flutua lá no contexto de Eliseu. Por que o machado? Ele vai nos dizer, meus queridos, que os homens foram cortar lenha, cortar madeira. E nisso eles perdem o machado, né? Estavam cortando, de repente o machado é perdido, cai na água. Eliseu vem, joga um galho, profetiza, né? E o machado milagrosamente flutua, retorna. Mas por que aqueles homens estavam ali? Diz o texto que Eliseu começa a ter tantos discípulos, tantos homens ali para ele pastorear, para ele ser o mestre, o cuidador, que o lugar ficou pequeno. Então eles decidem cortar madeira, porque eles tinham que construir um lugar maior. Há pouco. O lugar está pequeno para muito homem de Deus. Tem que construir um lugar maior. Por quê? Porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Glória a Deus. Em Elias foram 9 milagres, né? Eliseu, aqui em 18, há uma discussão se é 18 ou 19, ele pediu: eu quero porção dobrada, né, no teu espírito. Eu quero dar continuidade, porção dobrada, herdeiro do teu espírito profético. No outro sentido, meus queridos, há quem entenda que quando o texto fala que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, é porque a glória da segunda casa não é aqui, a segunda casa é o céu. Hoje você tem uma casa, hoje você tem uma residência, né? Hoje você pode entrar no seu quarto, fechar a porta, orar e sentir a presença de Deus. Mas existe um lugar que a presença é maior.
Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. E essa casa é melhor. O apóstolo Paulo disse: porque os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ele está dizendo que essa dor, essa angústia, essa pessoa que fala mal de você, né, essa porta fechada, essa doença, esse impedimento, nada se compara com uma glória que vai ser revelada. Que é a segunda casa. Certa vez Jesus estava no deserto, Mateus capítulo 4. E o diabo ele vem tentar Jesus, né? E na terceira tentação, ele oferece os reinos do mundo e o seu esplendor. E outra versão da Bíblia diz que ele oferece os reinos do mundo e a sua glória. Porém Jesus disse, né? O diabo diz: eu vou te dar tudo isso, eu vou te dar a glória do mundo se você se prostrar, me adorar. Mas Jesus disse: adore ao Senhor teu Deus, somente a Ele prestarás culto. Não é a glória humana. A Bíblia diz que Jesus não recebe glória humana. E eu quero que você entenda, não está falando de glorificar. Você pode glorificar, olha, você deve glorificar, você deve exaltar. Mas quando ele fala de glória humana, é porque a glória humana, ela é passageira, ela é carnal, né? Hoje em dia o povo olha para um artista: eu nunca vou te esquecer. Mentira. Morreu, ninguém lembra mais. O jogador de futebol novinho, no auge, é o craque, né? De repente envelheceu, ninguém lembra mais. Essa é a glória humana. As pessoas valorizam um momento, né? O auge, a fama, está na televisão, está na internet, de repente acabou. Deus não quer glória humana porque Ele é eterno. Ele quer que você o adore em espírito e em verdade. Glória a Deus! Quem ama a Deus de forma passageira, para Deus não serve, né? Só exaltou a Deus por um tempo, só louvou por um tempo, só congregou por um tempo, isso não serve. Lá em Ezequiel, né? Se um justo passar um tempo e depois desviar, Deus, não me lembrarei do seu tempo de justiça. Mas está escrito: aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu estou aqui para dizer que você precisa perseverar até o fim. Você não tem mais direito de retroceder. Você não presta mais para esse mundo. Você tem uma marca do sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Você não tem direito de retroceder. Falta pouco. O diabo quer que você esqueça que falta pouco. Eu não estou dizendo que ninguém aqui vai morrer, não é isso, meus queridos. Mas entenda, você está mais perto do que antes. Mais um dia é menos um dia, está se aproximando do propósito. Jesus disse: aquele que vem até mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Glória a Deus. Deus, Ele quer revelar a sua glória para a sua vida. Aleluia. Entenda, meus queridos, que o Senhor Ele tem algo novo para nós. Muitas vezes nós perdemos tempo com tantas coisas. Eita Deus. A Bíblia diz que o céu é o seu trono, é a terra, é o estrado dos seus pés. A Bíblia fala que hoje nós vemos um reflexo obscuro, mas um dia nós o veremos como Ele é. Glória! A Bíblia diz que ainda não foi revelado o que havemos de ser, mas quando nós nos revelamos, quando Ele se revelar, nós seremos semelhantes a Ele, amados. Mateus capítulo 5 diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quem aqui quer ver Deus um dia? Glória a Deus. Eu preciso, Jesus. Chega a dar um nó na nossa cabeça quando a gente fica tentando imaginar como é Deus, né? Tem gente que se mata tanto pelas coisas dessa terra. Eu não estou dizendo que é errado a gente pregar sobre as coisas do céu, né? As mansões celestiais, o rio que flui do trono de Deus e tal, mas sabe o que é melhor do céu, amados? É que lá não vai ter mais pecado. O pecado é o que nos separa de Deus. Lá você vai sentir uma presença, Ele vai te abraçar de uma forma que nunca mais Ele vai te soltar. Lá não vai ter mais dor, não vai ter mais choro. Sabe as aflições dessa terra? Né? Coisas que machucam, coisas que muitas vezes você quer parar na caminhada, desistir. Nunca mais. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não há de passar. Aleluia. Eu falo que aquele que é mortal será revestido de imortalidade. Aquele que é corrupto será revestido de incorruptibilidade. E nós estaremos com o Senhor naquela grande ceia, e Ele mesmo vai nos servir. Já pensou que privilégio? Quando eu era novo convertido, 11, 12 anos, eu ficava me perguntando: meu Deus, deve demorar, né? Para Ele servir todo mundo,
a quantidade de crente, aí depois você vai entender, não, mas ele é onipresente, ele está aqui, ele está lá, ele pode servir todos ao mesmo tempo. Ele não tem uma limitação humana como nós temos. Ele consegue ouvir todas as orações ao mesmo tempo. Ele consegue ver tudo, ele vê o seu pensamento, ele vê o seu coração. Ele sabe o teu passado, ele sabe o teu presente, ele sabe o teu amanhã. O Senhor Deus, ele tem cuidado de nós. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Às vezes, amados, nós temos que nos desapegar de certas casas. A Bíblia vai nos dizer, meus queridos, que certa vez, Gênesis capítulo 18, 19, Deus veio para destruir, ele envia 2 mensageiros para destruir 2 cidades, Sodoma e Gomorra. E há um momento onde Ló está saindo da cidade com a sua esposa e suas 2 filhas, porém, lamentavelmente, a esposa de Ló, ela decide olhar para trás. Deus falou para não olhar, mas ela olha. Há estudiosos que dizem que o motivo dela ter olhado para trás é porque Ló teria prosperado, novamente está falando de materialismo, dinheiro. Amados, o dinheiro em si, eu estou pregando contra a prosperidade, tá? Mas entenda que o dinheiro não pode dominar o seu coração. O amor ao dinheiro, diz a Bíblia, é a raiz de todos os males. É desse jeito, Jesus. Guarda o teu coração, porque dele procede os caminhos da vida. Se o teu coração está no dinheiro, nessas coisas, como é que você vai para o céu? Como é que você pensa no céu? Ele fala que a mulher de Ló olha para trás, e há quem entenda que ela olha para trás porque ela e o seu esposo tinham prosperado em Sodoma. E ela teria sido uma mulher muito apegada à sua casa material, né? Quem sabe ela estava pensando, eu deixei aquela mansão, essa mansão, Deus vai destruir esse lugar, está sendo livramento, salvação. Tem gente, amados, que não consegue olhar o livramento de Deus porque está olhando para as coisas dessa terra. Às vezes nosso coração está em outras casas. Quem sabe você já esteve em outras casas, né? Casas de bares, casas de escarnecedores. Mas ele está dizendo que a glória da segunda casa vai ser maior. Você precisa ter a sua mente e os seus pensamentos voltados, inclinados para essa nova casa. A Bíblia diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia vai nos dizer, meus queridos, que ali havia uma presença de Deus. Deus, ele estava ali presente. Deus, ele iria se fazer presente. E nós precisamos pensar no céu. O céu é a cidade que dá certo. O céu é a cidade que Deus comanda. Entenda que você não recebe qualquer pessoa na sua casa. Você não permite que uma pessoa entre na sua casa e faça o que queira. Por quê? Porque é a sua casa. A sua casa tem as suas regras. Né? Tem gente que você vai na casa, por exemplo, pede que você tire o sapato logo na entrada. É uma escolha, né? Já tem gente que diz, pode entrar, não se preocupe, depois eu limpo. Da mesma forma no céu. O céu é a casa de Deus. E para entrar lá tem que ser de acordo com as regras dele. Tem que ser de acordo com o jeito dele. O céu é a cidade que dá certo, amados, porque ele é governado por um único poder. Só tem um poder, uma vontade, a vontade de Deus. Nós sabemos que o nosso país é dirigido por alguns poderes. O executivo, legislativo, judiciário, né? Existem muitos achismos, muitas opiniões. Hoje as pessoas querem uma coisa, de repente não querem mais, vão lá, mudam as leis, né? O que é certo vira errado, o que é errado vira certo. O povo faz isso. A minha pergunta é, quem pode mudar o céu? Quem pode chegar lá e dizer, vou mudar as regras, não quero isso, agora vai permitir aquilo? Não tem como. Você não vai ver na Bíblia nenhum anjo dando palpite no céu, nenhum serafim dando palpite no céu, nenhum dos 24 anciões dando palpite no céu. O céu dá certo porque lá quem manda é Ele. Quem manda é o Senhor. E a Bíblia fala que Ele suprirá todas as vossas necessidades em riquezas de glória. Entenda que o Senhor tem preparado um lugar para nós. Há quem entenda que a segunda casa poderia ser o próprio Senhor. Nós temos que estar nele. Nós temos que estar na presença dele, debaixo da sua sombra. O Salmo 91 fala, né?
Habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tem que estar no Altíssimo. Jesus disse: eu posso destruir o templo e reconstruir em 3 dias. Os homens deram gargalhada, questionando, pensando que ele estava falando do templo de Salomão. Há quem entenda que levou 46 anos para construir. Como é que esse cara vai construir em 3 dias o que os homens construíram em 46? Só que ele não estava falando do templo físico, estava falando dele. Eu posso destruir o templo e reconstruir. Ele morreu, mas em 3 dias ele estava de volta. Eita, Jesus grande. É interessante um diálogo que tem na Bíblia, que alguém diz assim: abram os portais da glória, para que entre o Rei da Glória. Eu suponho que sejam 2 anjos conversando. A outra pergunta: quem é esse o Rei da Glória? O primeiro responde: o Senhor é o Rei da Glória. Glória a Deus. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. No versículo 9, para nós encerrarmos, ele diz assim: neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Aqui fala da paz de Deus. Existem 2 elementos na Bíblia, cujo texto bíblico, o texto das Sagradas Escrituras, vai nos dizer que excede pelo entendimento. Deus, ele nos traz uma paz que excede pelo entendimento. E ele tem um amor que excede o entendimento. O que é exceder o entendimento? É ultrapassar a nossa capacidade de entender. Você não entende. Tem coisas que você não entende. Você fica se perguntando: meu Deus, olha, às vezes o casamento está destruído, não tem saúde, tem doença, a porta está fechada, não tem amigo, mas tem para falar mal de você. São tantos motivos negativos a serem vivenciados, mas por um motivo que você desconhece, tem uma paz dentro do seu coração. Glória a Deus. Tem algo que não deixa você ir à loucura, não deixa você desistir, não deixa você olhar atrás. É uma paz que excede o entendimento, ou seja, é uma paz que ultrapassa a sua capacidade de entender. Você não entende, mas a paz está lá. Você olha: meu Deus, talvez a sua casa seja tão simples, talvez os sofás estejam se abrindo. Tem gente que vai tudo para as vaidades, né? Mulher gosta muito de cozinha, né? Cozinha é uma parte que atrai assim, né? O meu sonho é minha cozinha assim, tal. Mas mesmo que não tenha, tem algo muito melhor. Existe uma presença de Deus que te sustenta, que te fortalece. Entenda que a Bíblia fala a respeito de muitas guerras, e em todas as guerras o nosso Deus é poderoso para nos trazer paz. A Bíblia fala a respeito das guerras do Antigo Testamento, né? Quantas guerras Israel travou? E Deus trouxe paz. Nós sabemos a respeito das guerras internas. Ele fala que é uma luta, né? É uma guerra entre a carne e o espírito. Aquilo que o espírito quer não é o que a carne deseja, o que a carne quer não é o que o espírito deseja. O apóstolo Paulo falou: aquilo que eu não queria fazer quando eu vi, eu já fiz, e aquilo que eu devia fazer eu não fiz. O homem de Deus daquele falou isso. Imagina eu e tu. Mas nessas guerras, está lutando para ser crente, está lutando para continuar, está lutando para permanecer, está lutando para continuar tendo raízes. Tem uma paz dentro de ti dizendo: continua, vai dar certo, estou contigo. O céu te espera, o céu te aguarda. Às vezes lutas internas até dentro de uma própria igreja, dentro de uma família, dentro de um ambiente de trabalho. A Bíblia também fala a respeito das guerras apocalípticas. Pastor, e os cristãos que vão morrer ou já morreram, né, como ocorre no Oriente Médio, perseguição a homens e mulheres de Deus, como fica? Também encontraram a paz. Também encontraram a paz. Porque morreram em Jesus. A Bíblia diz: não tem aquele que pode matar o corpo, mas tem aquele que tem poder de destruir o teu corpo e a tua alma no inferno. É esse que você deve temer. O homem pode prender você, o homem pode matar a sua carne, mas Deus ele pode pegar a tua alma e jogar no inferno. E Deus está te dando a chance de se converter, se arrepender, ser crente e ter uma paz para todos sempre. Em vez de porta larga, porta estreita. Em vez de um lugar de tormento eterno, um lugar de júbilo eterno, de gozo eterno. Eu quero finalizar dizendo que nesse versículo 9 ele fala: nesse lugar estabelecerei a paz. É interessante essa questão de paz, porque historicamente falando,
de Davi, que foi um rei que tinha sangue nas mãos. Esse foi o motivo dele não poder ter permissão de Deus para construir a primeira casa. De Davi veio Salomão, e Salomão foi um reinado de paz. Inclusive, um dos motivos da alegria das esposas também foi um motivo de caráter político, porque ele teve muitas esposas que eram princesas de várias nações. Então, quando um país pensava em lutar contra Israel, pensava: a gente não pode, porque tem uma princesa daqui que casada com ele, a gente não pode lutar contra ele. Foi uma estratégia, nesse sentido apenas, né? Não estou falando dos outros, ele se arrepende de muitas coisas que ele fez. Salomão foi um reinado de paz. Salomão, né? Um dos significados de Salomão seria Shalom, significa paz. Hebraico, paz. E a Bíblia fala em Isaías 9,6 que viria aquele que é chamado Emanuel, Deus forte, para a eternidade, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Glória a Deus. Perceba que a Bíblia é perfeita, né? Novamente uma comparação simétrica. Salomão, reinado de paz. Jesus, o príncipe da paz. Glória a Deus. A figura de Cristo ela é vista várias vezes no Antigo Testamento através de vários homens de Deus em diferentes contextos, né? Salomão pela paz, né? Deus é aquele que traz paz. O reinado de Salomão foi o reinado de paz. E Jesus virá com o reino de paz, né? Reinos vêm e vão. Pessoas estão no poder hoje, talvez não estejam amanhã, estão no trono hoje, não estão amanhã, mas Ele é aquele que é o Altíssimo. No livro de Daniel está escrito que Ele é aquele que domina sobre o reino dos homens. Os céus dominam sobre a terra. Ele é aquele que reina sobre todos. E lá certamente nós teremos paz. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Ainda existe uma glória a mais a ser revelada, a ser manifestada.